17 de novembro é o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata. Por conta desta data, o mês de novembro é conhecido como Novembro Azul e dedicado às ações relacionadas à doença e à saúde do homem. O sexto tipo mais comum de câncer no mundo e o mais frequente entre os homens, o de próstata representa cerca de 10% do total de ocorrências. Segundo estimativas do Instituto Nacional de Câncer, são cerca de 50 novos casos no Brasil a cada 100 mil homens. Sendo assim, é importante conhecer sobre a doença para preveni-la ou combatê-la. O oncologista clínico, fundador do Centro de Combate ao Câncer, Dr. Cid Guzmão, explica primeiramente sobre o câncer. Câncer é um nome genérico para mais de 200 tipos de tumores diferentes. O câncer é causado por uma combinação de fatores genéticos com fatores ambientais, onde as células, durante o seu processo de multiplicação normal e de repopulação, que acontece normal no organismo, elas podem sofrer mutações causadas por fatores genéticos ou por fatores ambientais, e essas mutações levam a alterações do DNA na célula, onde no caso do câncer, essas células perdem a capacidade de morrer, o que a gente chama morte natural programada, elas se começam a multiplicar de forma desordenada e contínua, adquirindo, vamos dizer, uma imortalidade, e adquirem a capacidade também de invadir outros tecidos, quer dizer, sair do seu sítio de origem normal e migrar ou invadir outros tecidos do corpo. Isso é o que caracteriza o câncer, e ele pode aparecer em todos os tecidos do organismo, a próstata um deles. A célula do câncer sofrer essas mutações e se transformar então numa célula maligna. O oncologista esclarece quais os fatores de risco da doença. Para a próstata, especificamente, o fator de risco mais importante é a idade, porque quanto mais velho o homem vai ficando, maior a chance dessas mutações ocorrerem. O outro fator de risco importante é a origem étnica. A gente sabe que a raça negra tem uma chance maior de câncer de próstata que a raça branca ou a raça oriental, então a raça negra é um fator de risco identificado já também, e em certo sentido a incidência familiar. Existem, apesar de não ter sido descoberto até hoje o mecanismo específico dessa transmissão de hereditariedade, existe uma incidência familiar maior naqueles pacientes que o pai teve câncer de próstata, o avô teve câncer de próstata, o primo de primeiro grau teve câncer de próstata também. E do ponto de vista assim, não muito bem estabelecido pela literatura médica, a dieta também. Uma dieta com muita gordura, pobre em frutas, verduras, legumes e grãos, é citado como uma correlação também com a incidência de câncer de próstata, mas isso não está muito claro ainda na literatura. Sobre os sintomas do câncer de próstata, Dr. Cid explica. O câncer de próstata causa um crescimento da próstata, um aumento do tamanho da próstata, então os primeiros sintomas são sintomas locais. O homem começa a ter uma dificuldade para urinar, o jato urinário começa a ficar fino, ele começa a ter uma certa retenção urinária, quer dizer, ele não consegue fazer a micção até o final, sempre sobra um resíduo miccional, então a urina fica pingando depois na cueca, depois de urinar. Isso não é exclusivo do câncer de próstata, tá? Doenças benignas da próstata também causa isso. O sangramento pela urina também é um sintoma de câncer de próstata, e num estágio mais avançado da doença, dor óssea por causa das metástases ósseas, que é o principal local de comprometimento sistêmico da doença. Às vezes o paciente descobre a doença somente numa fase avançada, apenas pela dor, pela metástase óssea. Após conhecer sobre o câncer de próstata, é essencial que o homem se previna. Dr. Cid fala sobre os exames de diagnóstico da doença e a rejeição de muitos homens em fazê-los. O câncer de próstata é uma doença com alto índice de cura, praticamente de 100% quando descoberto no estágio inicial. Por isso que é um dos tumores que a gente consegue falar que a gente pode prevenir, assim como o câncer do colo de útero e o diagnóstico precoce do câncer de mama na mulher. Então existe claramente definido, inclusive no próprio Serviço de Saúde mundiais, a importância do diagnóstico precoce do câncer de próstata. E isso tem que ser feito a partir dos 50 anos no homem com
um toque retal, tem que ser feito pelo menos uma vez por ano. Hoje em dia, apesar de discutível do ponto de vista populacional, as sociedades médicas também recomendam a realização do exame do PSA, que é um exame feito no sangue, onde você detecta uma proteína que está relacionado ao tecido prostático e, dependendo do seu valor, indica a presença de tecido tumoral na próstata. Então, do ponto de vista de saúde pública, é importantíssimo a realização do toque retal e do exame do PSA, porque isso transforma uma doença que potencialmente incurável, pode causar morte da pessoa numa fase avançada, para uma doença curável em 100% dos casos, quando diagnosticada precocemente. Infelizmente, a maior dificuldade de você fazer esses exames ainda é, vamos dizer assim, um certo preconceito que o homem tem contra o toque retal. É difícil, de uma forma geral, o homem aceitar que ele tem que fazer o toque retal regularmente, uma vez por ano, na visita com o seu urologista. A melhor forma de combater esse preconceito é a informação. A importância da necessidade do exame não é um exame desconfortável, nem muito desagradável, é um exame simples, feito rapidamente no consultório, e não adianta fazer o que alguns homens fazem, que é fazer o exame de sangue, o PSA, e não fazer o toque retal. A sensibilidade da detecção do câncer de próstata em fase inicial se dá pela associação do toque retal e do PSA. Isoladamente, seja o toque retal, seja o PSA, a capacidade de detecção do câncer cai bastante quando esses exames são utilizados de forma isolada. O tratamento da doença é específico em cada caso. O oncologista explica. Ele é específico para cada caso porque vai depender do estadiamento, quer dizer, do tamanho e da forma como a doença está na apresentação para você determinar o tratamento. Então, nesse caso, ele é específico, mas ele segue linhas gerais, que passam pela cirurgia, pela radioterapia e pelo tratamento sistêmico, seja hormonioterapia, seja quimioterapia. Nos casos onde são descobertos inicialmente, você tem as opções da cirurgia. Hoje em dia são cirurgias cada vez menos invasivas e com menos chances de toxicidade, de efeitos colaterais. A principal delas hoje em dia é a cirurgia robótica, que é feita através da utilização de um robô mesmo, né, que você torna a cirurgia mais precisa, o cirurgião, a manipulação do cirurgião das pinças e dos braços mecânicos, então diminui muito a incidência de toxicidade, de efeitos colaterais da cirurgia. Não quer dizer que a cirurgia robótica cure mais que a cirurgia a céu aberto, ela não cura mais, ela apenas diminui a incidência de complicações. Então passa pela cirurgia em casos iniciais, dependendo da idade do paciente, dependendo também do tamanho da lesão da próstata, você pode fazer a radioterapia exclusiva. Tem tanto a radioterapia externa como a tecnologia mais moderna chamada IMRT, que é uma radioterapia bem localizada na próstata, onde o aparelho é capaz de desenhar o contorno da próstata e poupar os tecidos vizinhos de radiação, também diminuindo a toxicidade, ou em casos também onde você faz uma radioterapia local através da inserção de sementes, pequenas bolinhas de radioativo no tecido prostático. Isso é chamado de braquiterapia. Em algumas situações, dependendo também do estadiamento do tumor, você associa a radioterapia com um bloqueio hormonal, que é feito através ou da retirada dos testículos ou de uma injeção que você pode fazer mensalmente, cada 3 meses ou a cada 6 meses, cujo objetivo é bloquear a produção de testosterona, que serviria como um estimulador, vamos dizer assim, um alimento para a célula do tumor prostático, diminuindo a chance da doença voltar. E nos casos mais avançados, onde a doença já saiu da próstata, e aí o tratamento é sistêmico, através principalmente de quimioterapia. A prevenção do câncer de próstata é essencial para a saúde do homem, e realizar os exames necessários sem preconceito é o primeiro passo. Com a edição de Daniel Rogero, Camila Angelossi para a Educativa FM, a rádio que pensa.